então esse trabalho em jornais continua, né? A gente está trabalhando também com a crítica musical publicada nos jornais, com notícias sobre música, e agora estamos trabalhando também com Rio Grande e buscando parceria com a Bagé, com Porto Alegre e Montenegro, para fazer o mapeamento desse primeiro projeto idealizado pelo Fontainha, da criação dos 17 conservatórios, porque eles não existem mais, muitos deles. E os acervos, ou as cartas, ou os contratos feitos entre o Centro de Cultura Artística de Porto Alegre e essas prefeituras têm que ser resgatados, para a gente saber como é que foi construída essa história. Como é que foi o caminho deles. Como é que foi o caminho, quem efetivamente existiu por algum tempo, ou quem existiu e existe até hoje, ou quem aconteceu o convênio e não chegou a existir, que artistas circularam por ali, né? Quer dizer, então isso vai ser um trabalho feito através do resgate dos acervos e do trabalho nos jornais. Tá, e desses 17, foram efetivamente criados 17? Ainda estamos buscando isso. Não isso tem certeza. A ideia era esta. Que tá. eram 17 cidades. E se sabe quantos tem hoje? Ainda não. Dos que sobrevivem, a gente tem Bagé, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre e a Escola de Música de Montenegro. A gente ainda não sabe se foi seguidora do conservatório original. Mas é interessante que além da capital, mais extremo sul. Pois é. Então, isso também a gente está tentando buscar, quer dizer, quais as cidades incluídas nesse plano original, que relações administrativas ou estratégicas elas teriam. Efetivamente pode ser que um dos caminhos de relação entre todos esses intendentes e esses homens da intelectualidade das cidades tenha sido a maçonaria, né? Então, descobrir quais foram esses caminhos, essas escolhas, que missão diferente, na verdade, cada uma trilhou em relação aos anseios daquelas comunidades, né? E então agora é o outro trabalho, que é o livro, né? História iconográfica do Conservatório de Música. Então, aqui foi um trabalho realizado a partir do acervo documental da escola. Então, todas essas fotos estão no acervo, são de músicos que passaram por ali, né, de estudantes, de professores. Na foto anterior era o Sá Pereira. Essa é uma foto da Dona Amélia. Né? Que linda! Essa é um quarteto vocal, né? As partituras também estão no acervo da escola, onde se pode fazer uma análise iconográfica do que é o imaginário da época da capa de partitura, porque, quer dizer, a partitura era a maneira da música circular de forma impressa, né? Sim. E ali estão, segundo o título, segundo o elemento, o tema, estão várias coisas que podem falar do imaginário da época. Ali é na rádio, né? Na Rádio Pelotense, uma das transmissões, então o conservatório foi responsável pela primeira transmissão radiofônica ao vivo de um concerto realizado no Brasil, a primeira transmissão brasileira de um concerto, em 1927. Então, todas essas coisas estão colocadas, né, da Rádio Cultura, né, que até tem uma necessidade premente de fazer o resgate da memória da Rádio Cultura como espaço de sociabilidade, né? E como também espaço de compositores e de banda que existia, da orquestra, né? Vinham pessoas de outros lugares para cantar aqui, acompanhadas pela orquestra da Rádio Cultura, né? Essa é uma foto muito bonita, linda, né? Também. Então tem várias fotos. O interessante do acervo é que, como os artistas vinham de fora para realizar concertos aqui, eles mandavam antes o material, o release e as fotografias, o currículo, né? Para que o jornal publicasse. Claro. E os jornais publicavam as críticas de concertos que eles tinham feito em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, em Nova York, na Europa. E as fotos que chegavam eram feitas com diferentes fotógrafos muito importantes, inclusive, e que faziam esse material para que os artistas pudessem fazer a sua divulgação. Então, a partir disso, se vê tendências de fotografia das diferentes décadas, dos diferentes locais. Sim. Né? Então, tem inclusive uma fotógrafa muito essa foto importante, linda também, aquela pessoa. né, que foi uma fotógrafa alemã que se radicou em Buenos Aires, que era Annemarie Heinrich, que ela tem uma foto de uma Dizese, né, que era, na época, uma coisa muito importante, que era alguém que dizia poesias. Então, se dizia decor, né, teatralmente, em várias línguas diferentes. Então, ela faz uma foto dessas da Berta Singerman, né? Ela foi uma fotógrafa que fotografou a Carmen Miranda, a Evita. Então, a gente tem uma dessas fotos no acervo, né? Então, é uma oportunidade de saber mais da vida musical do sul do Brasil e do Brasil também, né? Porque também existem muito poucas instituições que têm o seu acervo constituído. E menos ainda que sistematizam e realizam estudos sobre esse acervo, né? E a partir daí disponibilizam também, né? Exatamente. Para que outros a ideia interessados é que a gente possa possam fazer um banco de dados, né?
né? E disponibilizar isso pela internet. Mesmo, então. As fotos são muito bonitas. Olha, então, fantástico. também denotam um pouco essa ideia do artista, de como o artista quer ver e quer ser visto, né? Que imagem todo quer o passar. comportamento que se tinha, né? Então até é interessante questão... essas fotos em preto e branco, né? Porque a partir da década de 50 vem esse tom mais hollywoodiano, né? A ideia da foto 3/4 de perfil. E também no acervo tem fotos de antigos espaços de sociabilidade, né? Da confeitaria vienense, né? Das outras confeitarias da cidade, do uso da praça, né? De que maneira se usava a praça, as hortênsias. Né? Então a biblioteca pública, né? Que por um tempo o conservatório foi reformado. Essa é uma foto do salão. Né? Por um tempo o conservatório sofreu reformas e as aulas passaram justamente para a biblioteca pública. Essa foto é no Grande Hotel. Então verificar como o grupo circulava na cidade. Né? Quer dizer, então, se ao mesmo tempo tu pensas, né, que um grupo está ali dentro, né, e que pode ter essa ideia de que é apenas um local de circulação de elite, digamos, Sim. É interessante que até as próprias fotos colocam essa circulação pelos diferentes espaços de sociabilidade e ainda assim podendo dialogar com as várias bandas, com os vários corais, né? Com as várias agrupações musicais. Esse livro foi lançado em 2005, né? Pela Lei de Todas Incentivo à essas fotos que Cultura. a gente tem visto agora, então, são da história iconográfica do Conservatório de Música, Isso, né? do livro, né? Que pertence ao acervo. E esse outro livro? Esse Isabel? outro livro é a publicação da minha tese de doutorado, né, que eu fiz o doutorado na Espanha e eu trabalhei com o repertório interpretado pelos alunos do conservatório entre 1918 e 1968, quer dizer, tendo como marco a fundação do conservatório e a incorporação depois do conservatório à Universidade Federal de Pelotas. Então, eu fiz uma sistematização do repertório, observando justamente esses elementos de modernidade colocados pelo Sá Pereira, né? Sim. E de que forma isso se perpetua, quer dizer, a organização dos programas de concerto, de que forma tu vais ter de que forma esse imaginário vai ser povoado pelos concertistas que vêm de fora, como é que isso se insere em toda a proposta, né, da cidade, da escola como um todo. Então, essa foi a publicação da tese de doutorado. Parabéns. Ela me chegou aqui hoje com os 2 livros e eu pensei, nossa, eu te conheço, tanto tempo não sabia que tinha uns livros. Mas assim, eu costumo dizer, as pessoas, né, que dão o privilégio de compartilhar desse espaço, que eu não sou uma apresentadora de TV, que também não pretendo ser, pretendo continuar como uma terapeuta, utilizando esse espaço para que a gente possa conversar, trocar, né, trazendo pessoas interessantes, tanto quanto a Isabel, para que a gente possa levar uma mensagem, saber o que está se fazendo, e principalmente pessoas que fazem, né, Isabel? Eu acho assim que nós ainda somos muito carentes de confiança e de ação, né? A gente ouve muito aqui em Pelotas a ideia, aquela frase assim, de que em Pelotas nada flui, nada funciona, e é algo pelo qual eu tenho batalhado para que a gente mude essa ideia, enfim, e criando a consciência, instalando a consciência aqui de que é possível, que quando se quer, se faz. Que Pelotas é um lugar tão bom quanto qualquer outro para se viver, para se criar e para se transformar num núcleo, num centro crescendo, enfim, né? Nós, infelizmente, nosso tempo, viu que passa rápido, né? Eu fico encantada vendo professores falar, porque eles sabem datas e nomes com uma fluidez, e sempre foi a minha dificuldade. Saber que história eu sempre fui um horror, né? Por causa das datas. Eu não decoro nada. Aprende, como é que se diz, a disciplina, né? Essa palavra encantadora que é disciplina. Então, eu me encanto muito de ver pessoas falando tão tranquilamente sobre datas e épocas, porque para mim parece que é tudo muito aqui e agora. Eu quero te agradecer pela essa oportunidade, né? Obrigada. Desculpe as falhas dessa terapeuta que ocupa esse espaço apresentadora por um tempo, mas foi um prazer. Espero que a gente possa voltar, né, com outras pautas. Parabéns pelo trabalho do conservatório. A gente vai continuar divulgando Ótimo, os espetáculos, enfim, né? Toda essa, como é que chama? Agenda, programação, e reforçar o isso. convite para que as pessoas visitem o espaço, frequentem os concertos, vão conhecer a escola, né? Vejam e possam frequentar também, fazer desse espaço o seu espaço também de sociabilidade da cidade. Perfeito, fica aí o convite, eu reforço aqui. Te agradeço. Quero desejar para ti, que estás aí, primeiro agradecer a oportunidade de estar do outro lado, né, compartilhando conosco e ouvindo a Isabel, as suas histórias e sobre o seu trabalho, enfim, prestigiando esse momento que é o Universo em Foco. Quero desejar que as bênçãos dos mestres de sabedoria se instalem na tua casa, no teu lar, na tua família, nas tuas relações de trabalho, em todos os teus pensamentos.
que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, inspirados e animados com essa proximidade da primavera.